Nós estamos aqui hoje com a Roberta e o Carlos, porque, Carlos, a semana passada eu te encontrei com a sua caminhonete na rua duas vezes, é que ele me chamou a atenção, né? Eu pedi à equipe aí do Busque News para averiguar aquilo, saber, porque eu sei da sua dificuldade, das questões que você tem. Quando a pessoa chega nesse nível de gritar no meio da rua, é porque a coisa realmente está desesperadora, né? Verdade. Então, eu, que pessoalmente conheço tanto essa área da justiça, que eu fui policial, fui delegado de polícia, fui promotor, fui juiz durante quase 30 anos, então eu sei como é que a coisa funciona. E aquilo comove a gente quando a gente vê um pai desesperado nesse nível de desespero, né? Tentando movimentar esse sistema que, francamente, eu não acredito mais nesse sistema. Verdade. Eu não acredito mais na democracia no Brasil. Essa, para mim, é uma democracia falida. Então, tudo para mim, na verdade, eu estou sendo bem sincero, não é intenção ser polêmico, nada disso. É uma realidade. As instituições não funcionam mais. Tem quase nada funcionando direito no Brasil. Então, na verdade, Carlos, seria muito fácil de funcionar. Eu, como juiz, sempre a minha vara funcionou razoavelmente bem. Como delegado de polícia, todo lugar que eu passei, o índice de criminalidade caiu, joguei lá embaixo. E eu não fiz nada de muito difícil, eu fiz só coisas óbvias. Entendeu? Então, o sistema não funciona, não é porque é difícil, porque falta meio. Tem muita justificativa. Falta carro, falta não sei o quê, falta computador, falta gente. Mentira. Falta intenção, boa intenção de trabalhar. Eu vi você na rua e procurei saber do seu caso. É uma coisa, não podemos dizer que o seu caso é simples. Eu já investiguei situações como você, como delegado, na comarca de Pedra Azul, por exemplo, eu investiguei uma situação muito parecida com essa sua. Uma menina que morreu na beira do rio lá com o namorado e lançou-se muitas suspeitas, mas a investigação não teve como indicar uma causa mortis. Entendeu? Então, nesse caso que você me falou que tem 5 anos, praticamente 5 anos que você que essa coisa está rolando, né? Não é isso? São 4 anos e 5 meses. 4 anos e 5 meses. E o inquérito e a investigação já foi arquivada, está arquivada. Foi arquivado, né? Fui orientado ao arquivamento e foi aceitado o arquivamento, com a observação de que a família poderia reabri-lo, né? Mediante novas provas. Claro, sempre é assim. Se tiver novas provas, é isso que é o objetivo nosso aqui, a gente. Porque você falou, eu vi sua entrevista em outro canal, você falou que procurou, teve vários advogados e se sentiu lesado, né? Porque o advogado acaba não prestando serviço algum, né? Que, na verdade, o desencadear todo dessa história e chegou onde chegou, a responsabilidade é unicamente dos advogados. Porque o senhor, como magistrado, o senhor sabe que quem faz a justiça acontecer é o advogado. Né? Porque se tem algo O de poder errado, de iniciativa é dele. é né? dele. Se tem algo de errado, é ele que pede para corrigir. É ele que aponta. Agora, se ele dobra os braços e deixa a coisa rolar, aí realmente a vítima fica desresguardada. Não, porque o advogado, isso é obrigação da autoridade, né? O Ministério Público, etc. O advogado é o seu representante para fazer aquela coisa funcionar, né? Mas eu não sei, não posso avaliar a conduta dos seus advogados, mas o que eu poderia avaliar, porque eu tenho um projeto, Carlos, eu também tenho alguns processos na justiça. Normal. Eu tenho
processo da minha empresa na Justiça do Trabalho, tem processo da minha ex-mulher, que está agora no Supremo Tribunal Federal. São coisas assim que eu considero assim, imperdíveis. Eu não veria condição nenhuma de perder uma ação daquela. Para mim, é praticamente impossível perder. Porque eu, como ex-juiz, eu sei avaliar sem paixão quando eu tenho e quando não tenho direito. Claro. Eu nunca quis empurrar para cima do juiz conclusões minhas, entendeu? Mas eu tenho um processo na Justiça do Trabalho, por exemplo, da minha empresa, que se eu entregasse para você julgar ou catasse qualquer pessoa no meio da rua, ele julgaria bem. Eu confiaria no julgamento dessa pessoa. Mas o que a Justiça fez nesse processo, e eu vou denunciar isso a seu tempo, porque o meu objetivo é o mesmo seu. O objetivo é buscar justiça, porque o Brasil virou um país impossível de se morar, se viver num país desse. Um país sem lei. Né? Eu entendo a sua dor, a sua motivação, porque no seu caso especificamente, é claro, a polícia, eu fui policial durante 8 anos, então, no seu caso, quando a polícia chega numa ocorrência dessa, um rapaz de 22 anos, saudável, aparece morto, a obrigação mais elementar da polícia, mas eu não sei se ela cumpriu, vamos conversar, a obrigação primeira e mais elementar da polícia é isolar aquilo e fazer uma perícia e mandar para o exame de corpo de delito. Foi feito isso? E representantes de várias pessoas que tiveram também ou seu familiar ou alguém que era próximo teve essa causa de homicídio e realmente não investigaram da forma que deveriam investigar. Eu queria ler só um comentário que chegou até mim. Em muitos, eu poderia passar horas aqui lendo comentários, e eu sei que o senhor sabe muito bem disso porque o senhor é da área, mas me sinto na responsabilidade de trazer isso aqui. Espero que vocês consigam justiça. Tive o meu filho tirado de mim também em 2022 e a justiça também escondeu tudo sobre os criminosos. Sofro demais com tudo isso até hoje. Então, realmente, eu reitero o que o senhor falou sobre a justiça do Brasil. Enfim, eu só queria reiterar isso mesmo. Não, eu não acredito que a justiça escondeu nada, entendeu? Talvez essa incompetência que o senhor falou, né? É suma incompetência. É suma incompetência. É porque quando você não traz a clareza de mas fatos, isso aí você não é está... interesse, entendeu? Não, é muito sim. difícil. Não, mas ninguém apontou interesse em momento algum. Sim. Né? Sim. Ninguém apontou interesse. A área não foi isolada, conforme a minha interpretação. Né? Pois é, primeiro erro. A polícia, quando chega, a polícia militar, que dia da semana que aconteceu? Conforme relato deles, na manhã, bem de madrugadazinha, de uma quarta-feira, dia 19. Você foi comunicado? Você foi chamado em casa? Eu recebi uma ligação telefônica da esposa, às Que 3 hora? horas da manhã. Quem? Às 3 horas da manhã. Às 3 horas. Ele estava tendo problema? Não, ela relatava que ele havia passado mal, né? E o Você SAMU... foi para lá? Sim. Aí, imediatamente, eu peguei o meu veículo e fui pro local. Você chegou lá quantos minutos depois? Da ligação, 13 minutos. 13 minutos, foi muito rápido. Você chegou rápido. Já chegou, já encontrou o SAMU? Eu encontrei o SAMU lá dentro. Então o SAMU, a coisa começou bem, porque o SAMU são médicos preparados, né? Sim. Para identificar uma causa de mortes, né? Não houve essa identificação por parte do SAMU, não. Eles só orientaram que quando chegar no local, o rapaz já estava morto. E em processo de rigidez cadavérica já. Rigidez cadavérica? Já estava um tempo já morto, né? O relato do SAMU. Mas não houve a prática de socorro porque já não havia mais nada a se fazer. Conforme... Não, mas aí era o caso do SAMU comunicar a polícia. Aí vai a polícia lá para começar... Não, assim, na verdade a polícia policial? chega primeiro, né? A polícia chegou... A polícia chegou no apartamento primeiro. Do que o SAMU? Do que o SAMU. Aí, Mas chamada por quem? Foi chamado pelo vizinho da esposa, vizinho do casal.
Foi chamada a pretexto de quê? Sobre uma falsa informação de que o rapaz estaria batendo na esposa. Nas redes sociais. Esses vídeos estão nas redes sociais, a gente postou já. Sei. No vídeo, inclusive, aparece a voz do vizinho, né? Perguntando o que tá acontecendo. Aí ela fala assim, Lucas, ele tá alucinando, liga pra polícia e fala que ele tá batendo em mim. Aí o Lucas fala no vídeo assim, eu já liguei pra polícia e não tô batendo nela, só aparece aqui pra gente conversar. Aí o vizinho foi e fala assim, eu vou ligar pra polícia e falar pra eles que você falou que ele tá batendo em você. Aí Lucas na gravação fala assim, não, se você estiver fazendo isso, você vai estar mentindo, porque eu estou gravando tudo. Isso Tem aí foi registrado. tudo documentado. Tá na rede social, tá nas solta aí redes os sociais. vídeos. Pois é. Então, Foi documentado através... Existe uma fundada suspeita de alguma coisa. A polícia tinha obrigação de investigar. Mas naquele momento a polícia não sabia disso, né? Não sabia de? Desses fatos, duvida a polícia. A polícia que chegou lá no primeiro momento, ela não sabia de nada disso. Que você está narrando aqui agora, né? Ela não tinha a polícia, quando ela entrou lá no apartamento, ela não tinha ainda motivos para suspeitar de ninguém, né? O que acontece? A polícia militar, quando recebe uma chamada de uma suposta a agressão à mulher, é sabido, o senhor já foi policial, o senhor sabe que a polícia militar vai com uma certa urgência e com toda razão, né, e com uma certa energia. Agora, essa certa energia, ela deveria ser repensada. Bom... Não, mas vamos no foco do suposto ou possível crime. Sim. O seguinte, se a polícia foi chamada dentro da casa com uma denúncia de violência doméstica, Sim. Ela chegou para apurar um crime. Sim. Tinha um ato de suposta violência. Se ela chegou e encontrou a pessoa morta, a suspeita é natural que alguma coisa muito errada tenha acontecido. Então é lógico que a polícia tinha toda a obrigação de isolar o local, mandar fazer uma perícia e mandar o corpo para fazer o corpo do delito. Imediatamente para a medicina legal, para saber se ele morreu foi envenenado, se ele morreu foi uma asfixia. Esse corpo de delito foi feito e o que apareceu nas vísceras do rapaz, no exame toxicológico, foi uma substância chamada Ritalina, que era justamente a substância que ele estava fazendo a utilização de forma irregular por parte de alguns médicos da cidade, que estava fornecendo essa medicação. A Ritalina A Ritalina é um psicoestimulante. É um psicoestimulante. E ela tem os mesmos efeitos da cocaína. Sim. Né? É um entorpecente, Mas classificado... aí, no caso, se ele ingeriu esse medicamento, ou droga, não sei como é que se classificaria aí. Entorpecente. Um entorpecente, né? A possibilidade de uma overdose, né? De uma morte súbita, uma overdose. Mas o médico, eu acho que teria toda a condição de certificar. Nesse caso, não seria uma morte, uma causa indeterminada, seria uma causa... Eu consigo enxergar uma certa falha do IML nesse sentido, mas também... O corpo foi ao IML? Foi. Ué, então mas também é até justificável, porque o que acontece? O legista, no momento que ele faz o exame no corpo, ele não tem os resultados do exame toxicológico nas suas mãos. E esse exame vai sair meses depois. Meses depois. Porque se recolhe vestígios ali, material biológico da vítima para fazer a perícia. Essa perícia, o Estado, ele demora, sai meses depois. Como o legista ele tem que liberar ali o corpo para a família e já fazer a documentação dele, então nesse contexto é compreensível entender que ele não tinha ainda nas suas mãos, né, a documentação para que ele pudesse fundamentar uma causa-morte mais adequada. Né? Então, o que ele colocou ali, causa-morte indeterminada,
Aí entra a minha suposição, tá certo? Eu não tô dizendo aqui que seria o correto, mas eu entendo que seria correto aguardar todos esses exames toxicológicos para depois, então, dar uma causa-morte. Porque Mas, se no Carlos, exame, só um momento, se no exame do corpo ficou prejudicado a causa-mortes, ok, vamos aguardar o exame toxicológico, mesmo porque para verificar, por exemplo, e se a vítima foi envenenada? Como é que eu vou dar uma causa-morte de envenenamento? Eu tenho que aguardar o exame toxicológico. mas isso aí, depois tem o laudo complementar, né? Mas não foi Aquele feito. primeiro laudo, depois tem um laudo complementar. Mas não foi feito. Mas é o seguinte, sinais exteriores de violência no corpo não tinha nenhum, né? Nenhum. Na parte externa do corpo. Não tinha sinal de violência nenhum. Não. Asfixia mecânica, um Ela travesseiro. deixa marcas. Quê? Asfixia, via de regra, ela deixa marcas externas. Mas como se não deixar só... Aí, por exemplo, asfixiar uma pessoa com travesseiro não deixa marca externa, mas eu acho que a perícia médica saberia, né? É porque aparecem alguns achados internamente quando se acontece uma asfixia, né? Por exemplo, com um achado de as manchas de Tardieu, ocorre que o legista, ele tem condições de identificar. Mas ele alega que esses achados, eles antigamente, muito antigamente, eles eram utilizados para definir a causa-morte. Hoje em dia, somente este achado, esta mancha de Tardieu e tudo mais, elas não são totalmente conclusivas para se apontar uma asfixia, tá certo? Então essa hipótese foi investigada, de asfixia? Não, a gente faz um questionamento do legista, ele dá esse feedback, essa resposta apontando o seguinte, eu não coloquei asfixia porque o achado em si, ele não me dava condições de apontar, apesar de que em toda asfixia vai aparecer esse achado, mas somente o achado... Mas teve esse achado no caso? Teve um achado desse, teve. Teve um achado... Mancha de Tardieu. Uma mancha de Tardieu, possível asfixia. É claro que ele não morreu de nada, né? Não. Se não teve um ato de violência, um ato traumático, a próxima suspeita seria de uma asfixia mecânica, né? Depois de uma asfixia, um envenenamento. Então, essas três... Intoxicação. Né? Uma intoxicação medicamentosa poderia contribuir também, né? Que é justamente a causa-morte do meu perito particular. Ele aponta a causa concorrente. Qual que é a causa que você contratou um perito, ele apontou o quê? Ele aponta a intoxicação via metilfenidato, sem descartar a compressão do tórax. Do tórax? Como é que seria essa compressão? Se você aperta o tórax de qualquer pessoa contra qualquer objeto, a pessoa ela sente aquele mal súbito e realmente ela apaga, né? Ela tem a síncope. Mas aí fica inconclusivo, né? Mas então, Carlos, a questão, tecnicamente, para reabrir o caso, é fazer uma investigação da causa-morte, né? Sim. Porque sem isso, é difícil para a justiça começar a agir, né? Claro. Agora, eu te louvo você, a sua coragem de se expor tanto assim na rua, uma caminhonete assim muito agressivamente caracterizada, né? Porque o fato é o seguinte, olha, nós somos um país que, eu li isso ontem nos jornais, falaram que só 40% dos homicídios são apurados. Eu não acredito que o número chegue a tanto. Normalmente, o
o índice de apuração de homicídios é mínimo. Que é uma vergonha, né? Claro, totalmente vergonhoso. E além, é muito pior, porque dos apurados, quando vai ao julgamento, o índice de condenação é muito menor do que isso. Então, talvez, o índice de punição dos crimes de homicídio, até os revelados, talvez não chegue a 10%. Verdade. Então, nós estamos num país sem lei. Sua vida já não vale nada. A nossa vida não vale nada. Se você cair ali morto, o rabecão não vai te buscar. Você vai ficar ali horas e horas. Eu já vi isso muitas vezes. O corpo fica ali horas e horas ali à espera de chegar. Teve uma morte aqui nos limites de um acidente de trânsito, nos limites da comarca de Bocaiúva com Corinto, que eu tive que intervir, porque ficaram horas discutindo para saber qual que é o rebecão que ia levar o corpo, se era de Montes Claros ou se era de Curvelo, porque é aquela briga entre funerárias pelo interesse. Disputando o corpo. Então, o Brasil virou... A palavra que eu ia falar aqui é muito... Eu vou até evitar de falar, mas isso aqui, meu amigo, é triste. Então, o que a gente pode fazer é isso mesmo, é gritar. Porque no Brasil... É um recurso. O único recurso que você tem é gritar. Porque é o seguinte... Porque se a coisa não ficar escandalosa, ninguém vai te ouvir. Eles só temem o escândalo. Somente. Então é o seguinte, a polícia chega no local, pode fazer um serviço bom, mas existem bons policiais, no seu caso até houve medicina, não sei se houve um trabalho pericial para saber, porque tem de levantar impressões digitais, uma punhada de coisa que poderia ser feita, né? Não sei o caso, no seu caso, estava muito evidente que alguma anormalidade teve no caso. O rapaz não morreu do nada depois de uma discussão séria. O casal estava discutindo ali infidelidade, não é isso? Na verdade, era um diálogo, né? É um diálogo. Sim. Não estava havendo assim, uma discussão a nível de agressão, como foi ligado, informado. Né? Mas então, seria assim, muita coincidência que ele morresse quando... Naquele momento. Naquele momento. É uma coincidência imensa. Então, a suspeita ela é mais do que... Ela é uma suspeita... Quando o doutor fala que realmente a gente tem que vir às ruas, tem que gritar, eu concordo. A diferença disso tudo é a população. Se a população não tivesse escutado, não tivesse compartilhado, não tivesse comentado... Assim, na verdade, a gente tá nisso até hoje, né? Foi no sábado que eu postei o vídeo. Hoje é quarta-feira? Então, olha pra você ver. E isso tudo porque a população nos proporcionou isso. Eu tenho certeza que a gente só chegou aqui hoje porque as pessoas se identificaram, as pessoas não são bestas. Então, elas... sabem disso, sabe? Que a justiça realmente é complicado. E, enfim, toda vez que eu vou no podcast, eu tenho oportunidade, eu agradeço muito, porque eu sei que, como eu disse no princípio, não são todas as pessoas que têm a oportunidade de vir fazer isso, sabe? As pessoas me encontram na rua, elas me abraçam, não é um tapinha nas costas, elas me apertam. Elas falam que sentem minha dor, mas parece que eu sinto a dor delas, sabe? E isso mexe com a gente, não tem como, depois disso tudo, viver como se a gente vivesse antes, entende? Mas é o seguinte, não adianta a gente reclamar do país que a gente vive sem fazer nada, entendeu? Sim. Eu ouvi uma frase muito importante de um ex-colega de trabalho, na época ele era advogado e desempenhava uma outra atividade comigo num órgão público, porque eu também era funcionário público. Ele dizia que se a gente quer, ao invés de ficar reclamando da instituição, a gente precisava capacitar, entrar na instituição e fazer aquilo que acha necessário para tentar mudar a instituição. Eu acho que essa fala ela é muito... inocente, ingênua, boba até. Porque, na verdade, a instituição é um sistema. Está dentro do sistema. O sistema está todo dominado. Não tem como você entrar ali e modificar. Para você entrar e ter uma certa influência é hiper complicado.
Isso que ele falou é uma bobagem. Então, o que resta para a sociedade é aparecer um ou outro doido igual esse aí, né, que está andando com o caixão em cima do carro e colocando a sua cara a tapa. Eu te defendo nisso. Eu acho que é importante isso. Sem entrar... Eu, por exemplo, tenho uma longa experiência de 40 anos de segurança pública e de justiça com números. Eu sei, por exemplo, que a corrupção no Brasil não precisa ser investigada. A corrupção ela é explícita. Entendeu? Nós temos aí uns cargos de procurador-geral da República, como se ele estivesse procurando alguma coisa. Mentira. Ele é um escondedor geral da República, porque os crimes não estão precisando ser procurados, estão aí explícitos na cara de todo mundo. E nunca tem punição para nada, entendeu? Quando se pune, é como agora o Supremo punindo essas pessoas, que eu não tenho lado político nem ideologia, eu não... De manifestação, né? Numa manifestação, você põe um monte de gente na cadeia, quando os ladrões do dinheiro público estão aí todos assaltando livremente e na cara de todo mundo. Para mim aquilo é uma palhaçada. Mas eu analiso a coisa friamente. Eu não sou esquerda, não sou direita, não sei nem, na verdade, não sei o que é isso. Eu tento entender toda a minha vida, eu fico batutando o que é esquerda e o que é direita. Eu leio tantos livros, não consigo saber o que é. Eu acho que essa diferença é bobagem. Nós temos que concentrar no... São grupos que querem o poder, né? Só isso. Só disputa de poder. Só e mera Quando disputa. um está no poder, o outro vai lutar contra. Isso, só isso. É interesse mesquinho. Sim. Então, no seu caso, por exemplo, eu quero saber o seguinte, porque com você gritando no meio da rua, eu acho que seria a obrigação, porque nós temos, o povo de Montes Claros paga 23 vereadores, e cada um desses 23 vereadores, eu soube que tem 18 assessores, e eles fizeram um plenário maravilhoso lá, com ar-condicionado, com tudo, tem imprensa lá dentro. A Câmara te convidou a algum momento para você, porque eles falam que são a voz do cidadão. A Câmara, você foi convidado para ser ouvido, porque a pressão tem que ter. Eu acho que Não, nós não fomos convidados, exceto por um único vereador, né, ou seja, um mandato particular dele, e não a Câmara, na sua totalidade. Esse vereador eu posso dizer o nome? Sim, claro. É o Rodrigo Cadeirante. Isso, né? É um vereador combativo. Né? Combativo, uma pessoa espetacular. Houve até uma polêmica na reunião, porque convidou para participar da reunião juntamente porque ele ia citar o caso no plenário. E aí, o que nós havíamos conversado não saiu muito assim, de acordo com o nosso planejamento. E naquele momento, inclusive, esse vídeo está nas redes sociais, foi postado, e a visualização está sendo muito boa, porque eu me levantei e me manifestei, né? Porque naquele momento o que nós havíamos combinado e planejado mudaram, e aí eu senti a necessidade de manifestar. Depois ele até falou nas redes sociais, falando que é uma reunião do plenário, que, portanto, é proibido a manifestação e tudo mais. Eu nem respondi, porque depois eu achei a necessidade de dizer algo sobre, né, e agradeço a oportunidade, mas a proibição da manifestação na reunião ordinária da Câmara, ela é uma previsão de uma lei infraconstitucional. E já a manifestação, ela tem uma previsão constitucional, tá certo? Claro. Então, assim... Lá é um espaço público. É um espaço público e, assim, aqui tem que ter uma utilidade. Você sabe qual que é a utilidade de uma Câmara? Eu, até hoje, não sei. Então, o cidadão ele não poderia ser tolhido jamais de fazer a manifestação, seja em qualquer reunião. Evidentemente que não. Porque teria um choque entre uma lei infraconstitucional e a Constituição. Porque senão nós vamos aí não tem continuar suspeitando que Câmara Municipal só serve, dá para dar medalha, nomear a rua, porque se você não puder chegar lá
num órgão público que tem lá um parlatório, que tem lá um lugar para você falar. Se você não puder falar, se você não puder exigir os seus direitos como cidadão, aonde é que você vai se manifestar? Com certeza. Eles falaram que a Assembleia, eles estão de recesso. Eles queriam mudar ali para resolver em Montes Claros, municipal. E aí eu até manifestei dizendo, inclusive ontem no nosso podcast, né, que não era nada sobre o prefeito, o atual prefeito, o Dr. Guilherme, né, que assumiu o mandato atualmente. Mas, assim, nós não confiamos nas instituições municipais. Não confiamos. Mas a prefeitura não tem nada a ver com isso. Não, é porque a prefeitura o requerimento... a prefeitura não comanda a Câmara, ela não comanda a polícia, nem a justiça. E por isso é que eu sinto a necessidade de citar que não tem nada a ver com o Dr. Guilherme, a nossa desconfiança das instituições municipais, porque realmente a prefeitura não tem nada com isso. E como o requerimento estava sendo combinado de ir para a Assembleia Legislativa, para que a Comissão de Direitos Humanos tomasse frente... Justamente, eu ia falar com você isso. Lá na Assembleia tem uma Comissão de Direitos Humanos. Sim. Aqui na Câmara também deve ter essa mesma Comissão de Direitos Humanos. E eles queriam, na última hora, não enviar esse requerimento para a Assembleia e enviar esse requerimento para a comissão interna do município. Sim. Foi onde, então, eu não concordo. Mas aí é claro que não, porque a prefeitura não pode se envolver nisso. Ela não tem competência nenhuma para entrar nisso. O papel dessa Comissão de Direitos Humanos, seja aqui no município, ou seja na Assembleia Legislativa, é simplesmente te dar voz, te documentar e fazer uma pressão sobre as autoridades. Verdade. Porque eles também não têm competência para resolver a questão. Não tem. Agora, se eles não fazem nem isso, não servem nem para te dar voz e te tentar... porque em Portugal, por exemplo, na Constituição de Portugal, eu estava vendo essa semana, tem um cargo especificamente para isso. É um provedor de justiça. Qualquer denúncia que o cidadão faça, tem uma autoridade para receber essa denúncia. Se você fizer qualquer denúncia contra qualquer outra autoridade, tem uma autoridade específica para receber essa denúncia do cidadão e encaminhar. Entendeu? E é isso que você foi na Câmara, porque no Brasil não tem essa figura. Então, dá para entender. Você queria criar o barulho, e é legítimo. Sim. Porque... não gritar não é escutado. Se você não grita, você não é. Quem não chora não mama, não é isso que diz o ditado? Não. Agora, para a gente começar a finalizar, porque a gente pode conversar depois em outras ocasiões, a gente vai procurar aprofundar nesse caso com mais detalhes. Mas, por hora, Carlos, eu acho que a gente tem que pensar, sendo bem sincero com você, eu sei que é doloroso, mas num contexto de que praticamente 10% dos homicídios efetivos, apurados, até filmados, são condenados, há uma condenação. São resolvidos, né? São resolvidos. Você esperar uma coisa, nesse caso seu, seria até uma utopia, né? Mas a gente não pode deixar passar batido essas coisas, não, porque se a gente não conseguir por uma via, a gente tem outros caminhos a perseguir, né? Eu acho que o que eu procuro fazer da agora em diante é denunciar esse sistema mesmo. É o que você está fazendo. Porque entrar dentro dele, como diz o profeta Raul Seixas, se você quer entrar em buraco de rato, meu amigo, você tem que se fantasiar de rato. Você não vai entrar num buraco de rato vestido, se você não for rato. Então, essa bobagem que o seu amigo falou, vão entrar? Não, eu não entraria. Até porque, vamos ser sinceros, a democracia chegou num ponto que político não manda mais nada, deputado não manda mais nada. Eles é um encaminhador de verba para a lei, para aquilo, é um despachante de verba. O Supremo está prendendo, está caçando a imunidade deles, eles não têm reação nenhuma. Então... isso vai mudar. Nós temos que fazer isso mudar. É a nossa esperança.
E as pessoas são tão mal informadas, Carlos, elas são tão informadas que elas ainda falam, não, mas a maioria é quem manda. O que é isso, meu amigo? Não tem, a maioria não manda nada. Porque a maioria elege deputado. E deputado não está mandando nada. Quem é que está mandando? São as minorias, porque as minorias elas estão organizadas em associações que são muito combativas, igual as feministas e um punhado de associações. Elas conseguem muito mais coisas, a minoria impõe a sua pauta dentro dessa democracia. Verdade. As pautas da maioria, se a maioria estivesse mandando, você acha que a impunidade estava tão grande? O brasileiro não suporta mais ver crime cometido por menores de idade e nunca se vota nada nesse sentido, não se vota a lei que o povo quer, pelo contrário. O que está sendo votado, encaminhando, está prevalecendo hoje é o que a minoria impõe. É esse processo penal ridículo com esse juiz de garantias que o preso chega lá para reclamar do policial, transforma o policial num acusado, entendeu? Sim. É assim, isso interessa a quem? Claro que interessa uma pequena minoria de bacharéis em direito, advogados, ao próprio sistema. Por que o nosso Código de Processo Penal tem anos que o povo grita aí para mudar, não modifica em nada, só cada vez afrouxando? Eu, como policial, por exemplo, não tenho índole punitivista. Eu acho que não é a questão de você tacar a pessoa na cadeia por muitos anos que vai resolver. Não. Entendeu? Todavia, a pena aplicada tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida. E rápido. Senão vira bagunça. E rápido. Esse negócio Esse negócio de condenar de 30, 40 anos. Isso. E condene em 8, mas cumpre os 8. Isso. Entendeu? Mas isso, o Congresso discute alguma coisa nesse sentido? Fazer um processo penal prático? Nada, nada. Agora, as minorias gritam aí, tem movimentos muito fortes, tem voz, impõem a sua pauta. Essa é a pauta que o povo não aceita, essa pauta do politicamente incorreto, politicamente correto, por exemplo. É uma pauta que o povo tem até alergia, mas ela está sendo empurrada em cima da gente, da maioria que não tem interesse nenhum nisso. A maioria teria lógica a gente discutir, por exemplo, essa questão de nome, de pronomes neutros. Isso interessa a quem? A 0,1? Discutir português? Mas isso está na pauta, preocupando as pessoas, porque isso está sendo empurrado em cima da gente. E a nossa pauta como maioria, se a democracia é o governo da maioria, não está tendo democracia, porque a maioria não está mandando nada. Então, o que te resta fazer, como eu acho que você fez, eu quero até te convidar para a gente iniciar um movimento. Não faço um movimento para eleger ninguém, porque eu não acredito que ninguém que vai entrar lá dentro vai conseguir fazer nada. Entendeu? O nosso movimento poderia até, eventualmente, eleger, mas dentro de um outro sistema. Eleger pessoas que o partido já indicou, com o partido, todo mundo sabe que virou uma organização criminosa, quase. Você não vai conseguir. Todo partido tem um dono. Então, nós temos que fazer um movimento de base mesmo da sociedade, fazendo pressão. Nesse contexto, eu tive um convite agora, o ano passado, né, nas eleições, e nós fomos convidados a candidatar a vereador aqui de Montes Claros. Pelo partido, nós somos filiados, que é o Novo. Mas nós rejeitamos, porque assim, não é a forma que a gente quer conduzir a situação que está sendo apresentada, sabe? Então, somos filiados, fomos convidados, todavia nós não nos candidatamos justamente para não entrar no meio da forma que a maioria entra. Para te descredibilizar, né? Porque então, te negamos, né? E continuamos filiados, mas não candidatamos. Eu, por exemplo, me candidatei me empurraram, me convidaram para ser candidato a vereador. Eu falei, olha, gente, eu não tenho pretensão nenhuma de ser vereador, porque eu nem sei para que vereador serve, na verdade.
Mas se vocês estão me chamando, eu sinto, como cidadão, a obrigação de prestar um serviço, porque eu estudei em escola pública. Eu fui durante 37 anos, até hoje, né? Mas 37 anos eu fui funcionário público. Eu recebi dos cofres públicos. Sim. Eu tenho uma obrigação de colaborar. Claro. Né? Então eu não poderia furtar. Só que eu falei o seguinte: eu quero ser vereador, mas como não sei para que serve, eu também não quero salário. Eu não quero assessor, não quero verbo de nada. Eu quero prestar o meu mandato ali com consciência, sem gastar nada do povo. Entendeu? Mas isso, as próprias pessoas não acreditam nisso. Aquilo é um demagogo. Aquilo ali vai falar, não quer salário. Então é o seguinte, eu também não tive como fazer, porque eu não sou profissional da política, eu não vivo fazer política, eu não soube nem chegar no eleitor, estava na pandemia. Mesmo assim, eu tive 600 votos. Tudo bem. Mas eu não quero ter essa experiência mais, não. Eu quero agora te convidar a fazer um movimento, subir a nossa voz, enfrentar essas máfias que dominaram tudo. Está tudo dominado em todo lugar, tem interesses, entendeu? Para a coisa não funcionar, né? Claro. Quando eu te falei no início que a coisa é muito fácil de funcionar. Então, a gente talvez possa fazer um movimento, porque aí o movimento, acho que deve começar por uma primeira coisa, para ser bem objetivo. Eu acho que a gente devia quebrar o monopólio dos partidos, lançar candidaturas avulsas. Candidaturas, porque aí começar a concorrer com o sistema. Porque se você... Difícil. Não, mas no mundo inteiro tem essa possibilidade de candidaturas avulsas e listas. Por exemplo, na Itália, você, para candidato a prefeito, você não precisa ser afiliado a nenhum partido. Você lança uma lista ali. Eu sou candidato a prefeito, o outro é vereador, sem partido nenhum, pessoas, e concorrem contra os partidos. Ameaçam aquele monopólio partidário. Eles não vão aceitar nunca. Mas aqui não tem ameaça nenhuma. Entendeu? O partido ele perderia muito, né? Porque a população apoiaria no sentido de eleger esse candidato avulso. Então os partidos eles não vão querer abraçar. Mas não depende deles, porque sim. Não depende deles, não depende, porque na Constituição tem também a iniciativa popular, a iniciativa de leis pelo povo, né? Eu já participei da primeira lei que foi feita de iniciativa popular, que é aquela lei da ficha limpa, recolhendo as assinaturas, né? E nós poderíamos fazer um movimento de recolher assinaturas e para quebrar o monopólio do partido político, entendeu? Porque do jeito que está, o partido tendo dono, tendo pessoas que estão ali, famílias dominando ali há décadas, você não consegue nada, você não consegue nem, na verdade, ser candidato. Em alguns casos, né? Você vai ser candidato por um partido pequeno igual o Novo, que não tem dinheiro, não tem como fazer sua campanha, porque o dinheiro das campanhas vai todos para os outros partidos. Então é isso. Talvez a gente tenha que fazer isso. Claro. Mas é uma boa ideia, doutor. E a gente pode amadurecer essa ideia aí nesse sentido, com certeza. E dar prosseguimento e ver o resultado, né? Isso aí é possível, não tem nenhuma dificuldade nesse sentido, não. A gente vai continuando, conversando e amadurecendo essa ideia aí. Acho que esse canal aqui já é um canal que ajuda bastante, né? Porque alcança um número muito grande de pessoas. Nós estamos ao nosso alcance. Nós fizemos, só para você ter ideia, 700 mil pessoas. Nós fizemos o alcance que a Roberta teve, um cálculo alto, assim, chegou mais de 1.500.000 pessoas. E aí nós fizemos uma divulgação do podcast lá do MOS, que ficou em menos de 24 horas. Nós tivemos uma audiência do início ao fim, e foi um podcast longuíssimo, de 500 pessoas. 500 pessoas. E eles me disseram o seguinte: olha, isso é um recorde, porque um podcast é 50, 100 pessoas. Pois é. Nós não podemos mais ficar alcançando só 50 pessoas, não, Carlos. Não. Nós temos que fazer alguma coisa
eu quero até convidá-lo também, porque eu estou imaginando, agora para frente, estou muito incomodado, como eu te falei, com esses desmandos completos no Brasil. Você não tem direito mais de nada, né? Eu tenho os meus processos mesmo, que eu te falei, que eu julgaria ser impossível perder, eu perco em 3 ou 4 instâncias, sem que o juiz aprecie nenhum dos meus fundamentos. Ele pega um lado da causa, analisa e fala que julgou o processo. O senhor comentando sobre o processo, né, como juiz e tudo mais, eu tive um processo onde o magistrado ele arquivou sem resolução de mérito. Alegação: o pai não tem legitimidade de entrar com a ação. Veja o senhor como magistrado. Qual era a ação? Era uma ação de pedido de reparação de dano. Contra quem? Contra alguns profissionais médicos. Sim. E aí, o meu requerimento, ele era em cima de perdas que eu tive por causa de irresponsabilidade desses médicos. Tudo comprovado, tudo documentado. Não tem relação com o caso do seu filho, não? Tem relação com o caso dele, com a morte. E aí ele arquivou sem resolução de mérito com uma única justificativa. O pai não é não tem a parte legítima. Veja só, se o pai não é legítimo, e a lei fala que nós não vamos discutir aqui a parte técnica. Quem é que tem legitimidade? Não, mas é o seguinte, hoje, cara, ninguém só para demonstrar a questão dos desregramentos judiciários, ou seja, umas decisões que não completamente estapafúrias, sem fundamentação. Sem fundamentação. Você sabe que hoje, cara, hoje a pessoa... E a perda tinha sido de quem? Do pai, toda documentada. Mas hoje você tem que dar muito por satisfeito quando você acha essa sentença foi dada por um assessor. Você tem o que mais acontece. Você tem que ficar felicíssimo quando uma sentença é dada por um assessor. É mesmo? Porque na maioria dos casos é por estagiários. Que isso? Mas não xinga os estagiários, não. Porque é o seguinte... Aí complicou. Infelizmente, eu tenho... Se na mão do assessor o negócio já não fica muito bonito, imagina só na mão do estagiário. Mas é por aí. Aí complica. Eu quero, a partir de agora, Carlos, fazer aqui no nosso canal, talvez um podcast no seu formato, um react, não sei o que seja. Alguma coisa para a gente colocar o sistema, não é a justiça, não é só a justiça. O sistema de justiça é Ministério Público, é Judiciário, é a polícia. Nessa roda, começar a cobrar, sabe? E cobrar, porque a justiça está aí no cangote de todo mundo, mas ninguém, não existe no Brasil, que eu saiba, ninguém trabalhando isso, discutindo os casos, os absurdos que a justiça tem feito no Brasil, né? Os casos em concreto, né? Eu mesmo tenho uns 3 casos que eu queria gritar na rua igual você, sabe? É interessante e muito bom. Inclusive, aqui em Montes Claros tem a TV Fofo. É Fofo? TV. Fofo TV, perdão. Que também... Não conheço, mas para você ver, eu sou um homem da comunicação. É essa estrutura sua. Eles têm essa estrutura e aí é o seguinte, eles fazem um trabalho de divulgação dos acontecimentos e eles têm a parceria com essas instituições e até onde eu entendi que nós conversamos, nesse mesmo sentido aqui, eles conseguem adentrar essas instituições e as instituições permitem para que eles levem a informação até o povo. Então, assim, eu acho que o senhor está num caminho... Engraçado, caso eu nunca vi falar desse povo, não. Fofo TV. Na verdade, são vários podcasts que têm nos procurados. Às vezes eles não têm tanto alcance. Para mim, eles têm muito alcance. Eu sou totalmente fora desse meio. Isso. Mas são pessoas que procuraram a gente, tentaram... Muita gente procurando e solicitando entrevistas. O Fofo TV foi uma delas. E é só porque o senhor citou a questão de montar esse trabalho no sentido de dar uma certa visibilidade no trabalho da justiça, no trabalho da polícia, no trabalho do Ministério Público. Então, assim, esse pessoal, eles têm esse trabalho e até onde eu entendi, essas instituições permitem que eles entrem.
Mas tem um complicador, Carlos, porque o jornalista normalmente não entende nada de justiça, né? Então ele nem sabe... Aí o senhor tem o senhor tem uma vantagem enorme porque o senhor vem de dentro, né? Esse seria o diferencial, né? Diferencial. Porque o jornalista tem uma dificuldade, por exemplo, de discutir esse caso seu. Com certeza. Ele não tem como discutir tecnicamente. Não, mas assim, grossamente dizendo, né? O senhor está com a faca e o queijo na mão. É um meio de comunicação e uma experiência jurídica. Então... E eu não sou irresponsável. Eu não vou acusar ninguém. Perfeito. Eu acho que tem muita gente boa em todos os lugares, em todas as instituições. Claro. Mas a verdade é esse negócio, fala assim, você não pode generalizar. Eu acho que nós temos que atacar generalizadamente, porque ninguém tem a obrigação de ficar discriminando. Aquele ali é bom, mas tem... Não, se os ruins estão sobressaindo, a gente tem que falar de todo, porque eles é que tem que limpar a instituição, não somos nós daqui de fora que temos a obrigação de identificar quem que é bom, quem que é ruim, não. Se as instituições estão deixando que os ruins dominem, o problema é dela, nós temos que falar da instituição. O judiciário não funciona, a polícia está ruim. Você não pode generalizar. Fala, não, nós temos que generalizar mesmo, vocês é que se encarreguem de tirar os maus lá de dentro. Entendeu? Cabe à população cobrar, né? Isso, nós temos que cobrar. E quando a gente cobra, tem que ser atacando genericamente mesmo. Se a justiça não funciona, eu vou falar, não, a justiça não funciona, mas tem lá um que... Não é assim não. Até em meio de igrejas tem esse problema, né? Tem maus profissionais, maus pastores, maus padres. Então, claro, mas a gente não tem... Se a coisa acontece lá dentro da igreja e eles acobertam, a gente tem que falar mal da igreja, não é de um ou dois, porque a gente não sabe nem quem que é. Então é isso que a gente tem que fazer, tem que começar a atacar, como eu te falei, desse movimento. Carlos, foi um prazer, se alongou um pouco, eu não conhecia sua história, mas aqui não é o objetivo, o nosso objetivo agora é... Unir forças. Unir forças. Vamos colocar dessa forma. Informação também, eu queria agradecer. Em todo podcast que eu vou, qualquer coisa que eu apareço, eu primeiramente agradeço a Deus pela oportunidade. Eu também quero agradecer Montes Claros. Aonde quer que eu for, eu vou levar a cidade de Montes Claros comigo, porque foi de princípio foi a população que me apoiou, né? E, enfim, falar mesmo, a gente quer investigação clara, sem intervenção, já falei disso. E, enfim, agradeço a vocês também pela oportunidade de ter chamado a gente, o senhor pela atenção também, o senhor magistrado falou um pouco também, né, sobre o caso, e casos que o senhor também já vivenciou, é importantíssimo. Enfim, obrigado. Pois é, eu vou dar sequência, eu vou levantar a situação e vou pedir que os jornalistas ouçam também o delegado, o responsável, porque vão ver a outra parte, o que a outra parte tem a dizer, né? Claro. E a gente prossegue no outro dia, quando a gente já tiver novos elementos, eu te convido, quem sabe a gente já começa esse projeto de um novo programa, um podcast, não sei, específico, mais específico para... Vão julgar o aparelho do Estado com isenção também, né? Dar oportunidade à população, dar uma ferramenta para que a população possa recorrer quando precisar, né? Isso. Então, essa cidade de Montes Claros, parece que o último censo foi 470 mil, deve estar aí beirando ou passando os 500 mil, necessita dessa ferramenta, desse apoio. E ninguém, hoje, no Brasil está muito difícil, porque eles querem nos calar, né? As instituições não estão aceitando essa crítica. Ninguém aceita, né? Quem é que vai aceitar? Mas a gente vai continuar gritando, né? O porco, quando você enfia a faca, ele grita, né? Ele morre, mas morre gritando, né? Não vão morrer calado, não, né, Carlos? Doutor Danilo, eu agradeço a oportunidade, tá? Por estar aqui. Pelo senhor ter abrido as portas aqui do Busque News. Busque né? News. Busque News, que com certeza tem aí um sucesso enorme na cidade e em Minas Gerais, e por que não no Brasil, né?
Agradeço o povo de Montes Claros, porque foi a partir deles que a gente teve, então, o início desses convites para estar participando desses podcasts, dessas entrevistas, né, com a intenção única. Não é apresentar uma versão, não é querer trazer a população para o meu lado ou para a minha versão, mas para que os documentos sejam analisados e que tenham uma imparcialidade. Essa é a vontade única da família. Porque nós não seríamos loucos de apontar dedo para ninguém que fosse uma pessoa inocente. Jamais faríamos isso. Nós temos princípios cristãos, né, e o que a família busca realmente é a prática da justiça. Realmente a gente tem uma certa dificuldade, né, como o senhor comentou, o senhor veio lá de dentro, o próprio sistema ele tem também essa eu não sei se eu poderia dizer falha, mas esta reunião de incompetências, né, que o senhor disse aí, enfim. Mas cabe à população cobrar. Reagir. Reagir e mostrar que, ó, isso aqui está errado, isso aqui pode ser melhorado, né? E não também denegrir em nome de nenhuma instituição, né? Nenhuma autarquia. Mas cobrar para que possa melhorar. Então eu agradeço o senhor, agradeço a sua equipe, estou à disposição se o senhor quiser sentar outras vezes para a gente conversar sobre os projetos que o senhor tem, que eu sei que não são poucos. O senhor é um homem muito esclarecido, né? Veio do meio jurídico, e eu, a Roberta, estamos à sua disposição. Muito obrigado. É um prazer, Carlos, e eu sou solidário à sua causa, entendo os seus motivos, né? Não estou aqui para falar que você tem razão em tudo, não, eu falaria porque eu sou uma pessoa que, nesse ponto, eu sou bem objetivo. Claro. Eu aprendi isso na carreira. Na carreira de juiz, a gente tem que ser bem isento, imparcial. Então, eu quero trazer isso para o jornalismo também. Ótimo. Esse jornalismo militante de esquerda e de direita, eu não vou praticar. O nosso saudoso Silvio Santos já dizia isso, né, para os seus jornalistas. Em uma das suas entrevistas, ele comentou que o jornalismo do SBT não seria igual aos demais. O jornalismo do SBT era dar a notícia e não dar a sua opinião. Isso. Mas é isso. Foi um prazer e a gente volta em outra oportunidade, porque nós já estamos cansando as pessoas, né? Mas nós voltaremos a tocar nesse assunto. Com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço a presença de vocês.